É com grande satisfação que eu estou aqui nesse episódio do podcast. Eu sou Rafaela Oliveira, sou psicopedagoga, né? Hoje nós estamos trazendo um tema muito interessante que fala sobre a psicopedagogia, né? A terapia da psicopedagogia na primeira infância. E que os primeiros sinais de dificuldade, bem como algum problema no desenvolvimento, a gente já consegue observar nessa primeira infância. Então, por esse motivo, eu fico muito feliz de estar recebendo, né, a nossa convidada, assim que eu falo, posso falar? A convidada de honra, Flávia Farias, que também é psicopedagoga. Olá, Prazer. Rafa, prazer, é com grande satisfação que eu estou aqui com você, tá? Fico muito feliz pelo convite, te agradeço. E eu estou aqui, né, hoje com a Rafa. Meu nome é Flávia Farias, sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga, também psicomotricista. Esqueci do psicomotricista também. Né, Flávia? É, Somos da área. é aquela profissional completa. Por isso, eu fico muito feliz, Flávia, de te receber aqui, né? E poder falar um pouco sobre esse trabalho que eu digo assim que nós somos colegas de profissão e como é importante o nosso trabalho, né? E assim, para começar esse bate-papo, né, que a gente ainda tem muitas coisas legais para falar aqui, falar com o público de uma forma clara, objetiva, que serve. Esse nosso bate-papo ele serve para pessoas que são da área, para profissionais da área, né? Para o público, para as famílias. Eu sempre digo que nós temos uma missão de comunicar. Tá? Então, assim, Flávia, conta aí um pouquinho pra gente, conta um pouquinho para quem está assistindo a gente sobre essa importância, né, desse profissional. Afinal, o que faz o psicopedagogo? Então, Rafa, muitas pessoas confundem o trabalho do psicopedagoga, né? Quando os pais eles procuram a gente, muitas das vezes eles pensam que a gente vai dar uma aula de reforço, né, para a criança. E na verdade não tem nada a ver com reforço escolar, porque o reforço o que que é? É aquele professor que vai falar sobre os conteúdos que são trabalhados na sala de aula, né, e reforçar aquilo que foi passado, né, dentro da sala, pelo professor da escola. E nós não, nós psicopedagogos, nós fazemos uma avaliação com essa criança para verificar quais são as lacunas que ficaram no decorrer desse processo de alfabetização, né? Porque o processo de aprendizagem, ele começa desde quando a criança nasce, né? E à medida que ela vai crescendo, ela vai adquirindo habilidades que são extremamente importantes para que ela venha a desenvolver outras habilidades lá na escola. Você tocou num ponto muito importante, Flávia, que a alfabetização ela começa desde os primeiros meses de vida do indivíduo. Aí eu penso assim, né? O psicopedagogo ele é esse profissional que tenha conhecimento também do desenvolvimento, que precisa ter o conhecimento do desenvolvimento infantil, porque a gente sabe que. Aí quando a gente fala assim, lacunas, mas como é que eu posso estar falando, que aí norteia o nosso tema, da importância da psicopedagogia na primeira infância, né? Mas como eu posso ter lacunas se é o primeiro ano que o meu filho está estudando, se ele está indo para a escolinha só para brincar, né? Uhum. Então, quando a Flávia ela toca nesse ponto, ela traz algo muito importante para a gente até estar aqui conversando, né? Nesse episódio, justamente sobre esse desenvolvimento. Conta um pouquinho para a gente, assim, Flávia, é, tanto dessas lacunas, como até mesmo trabalhar o desenvolvimento dessas áreas, assim, da primeira infância, que são habilidades que são bases para uma futura escrita, para uma futura leitura. Então, a gente sabe que a criança ela precisa se desenvolver de uma maneira global, né? A gente não está falando somente de leitura e escrita, a gente está falando das áreas motoras, por exemplo, né? Quando a criança ela começa a andar, antes dela andar, ela precisa engatinhar, né? E para que ela possa depois levantar, para que ela possa sair andando, né? E para isso a gente precisa do quê? De uma boa coordenação, Sim. né? Então, as lacunas elas começam a aparecer desde aí. Então, se meu filho pula essa fase, né, é claro que vão ficar lacunas,
Porque o processo de engatinhar, ele primeiro fortalece, né? A Uhum. mãozinha daquela criança ali que tá engatinhando para fortalecer aqui, para depois ela levantar, fortalecer os ossinhos das pernas, poder andar em uma linha reta, Uhum. né? E aí a gente, à medida que essa criança ela vai crescendo, ela vai pegar o lápis, ela precisa ter uma maneira de pegar esse lápis, né? Se ela começa a pegar de maneira que a gente fala de. Que me fugiu agora da cabeça. Eu chamo de pega primitiva, eu Isso, chamo, é a né? pegada primitiva, Palmar, isso, a palmar. palmar. Que a criança pega assim, depois ela vai, até que ela consegue pegar A com trípode, a né? pinça, né? Para poder pintar, né? E depois ela ir desenvolvendo, né, o processo de escrita, né? Então, se ela começa a ter dificuldade nessa coordenação motora, ela pode vir apresentar dificuldade no processo de escrita, Uhum. né? E assim, quando a gente fala do desenvolvimento global, a gente também não fala só de coordenação motora, a gente também fala da questão emocional, É. né? Aquela criança que ela não consegue lidar com frustrações. Uhum. A gente também entra na questão da capacidade cognitiva dela. Por exemplo, você dá uma instrução para uma criança, né? Para ela pega para a mamãe ali a sua camisa que está em cima da cama e depois pegue seu sapatinho, São né? instruções, né? Instruções, vai uma, duas instruções, três instruções, Exatamente. né? E aí a gente entra na questão da memória, Uhum. né? Então a gente começa a perceber desde dessa primeira infância as dificuldades da criança. Então, por exemplo, crianças que não conseguem identificar as cores, ela esquece, você Uhum. ensina e ela nunca lembra das cores. Você ensina os números e ela também não consegue lembrar. Eu digo assim, por exemplo, que entraria nessa importância, por exemplo, o psicopedagogo nesse início, né? Qual a importância desse profissional, né? A gente já viu aqui com a Flávia que a gente trabalha essas habilidades, que é muito bem colocado que nós não somos o professor de reforço. O professor de reforço ele tem uma importância essencial, tá? Eu sempre digo que pedagogia e psicopedagogia, até porque geralmente o psicopedagogo, a origem é a pedagogia. Talvez, né, Flávia, seja até esse ponto em que muitas pessoas confundem ou se mistura um pouquinho o pedagogo do psicopedagogo. Eu acho que é justamente por isso que a raiz do psicopedagogo geralmente é a pedagogia, né? Que é o Sim. teu caso, né? Sim. E assim, quando a gente fala psico, vem da psicologia, né? A gente Sim, usa um pouquinho do conhecimento da psicologia e une com a pedagogia. Por isso que é chamado de certo. psicopedagogia, Uhum, né? Porque a gente também estuda o comportamento. certo. E por isso a gente Uhum, juntou tudo, né? uhum. E, por exemplo, quando eu falo assim, que eu também sou neuropsicopedagoga, a Rafa também Sim. a gente junta a questão neurológica, né, que são as partes cognitivas, a psicológica, que é a questão comportamental, mais a Uhum, pedagogia, que é a questão da aprendizagem. Então a gente uhum. junta tudo e se Com o formou indivíduo de uma forma completa, né? Então, completa. olha ele de uma forma completa. Então, assim fica até uma fala para a gente estar um pouquinho pontuando sobre esse profissional psicopedagogo, né? Eu vejo, eu até por exemplo, eu apoio muito a fala do Paulo, do neurologista, que é aquele neurologista conhecido Ah, eu amo ele. nacionalmente, que ele fala que talvez seja uma das profissões mais difíceis, mais desafiadoras, porque Sim. ela interliga tanto as questões da área do comportamento com o aprendizado. Então, são as questões da psicologia, né, do comportamento, ela é muito ampla. Então, a psicopedagogia, ela vai somar essas duas áreas. E aí, que tamanho ela fica, hein? Qual é essa responsabilidade? Então, é uma área que ela tem total relevância desde a primeira infância, certo? Então, assim, falamos um pouquinho dessa questão desse profissional, qual é a importância desse profissional, qual é o papel desse profissional. E aí, Flávia, diz pra gente assim, na sua prática, você que é uma profissional que está dentro de clínica, né? Atua Sim. dentro de clínica, é,
como é esse processo terapêutico para essas crianças. Por quê? Tá? Porque muitas famílias dizem assim, meu Deus, mas tão pequenininho. E eu vou falar para vocês, olha, entraria até aí uma polêmica, né? Tem alguns profissionais que falam assim, mas é muito pequeno para estar com psicopedagogia. Para que psicopedagogia? Né? Então, Flávia, conta um pouco pra gente nessa rotina de terapeuta infantil. Me diz assim, o que que é trabalhado? O que que é essa terapia para crianças da primeira infância ali na educação infantil? Me diz como é essa terapia, por que que essa terapia é tão importante? Então, Rafa, a gente sabe que essa criança ela vai para a escola, né? Então, uma das habilidades do processo de alfabetização é a habilidade de sentar, né? E a gente sabe que isso é aprendido na primeira infância, né? Então, no processo terapêutico, a gente ensina essa criança a ter tolerância no sentar, a ficar um pouco mais tempo ali sentadinha para que ela possa desenvolver uma tarefa, né? Então, a gente acaba fazendo uma estimulação cognitiva com ela, né? Nesse tempo de espera, nesse tempo de fazer troca de turno, por exemplo, minha vez, sua vez, fazer também comandos para que ela possa desenvolver. Né? Quando a gente ensina para ela os encaixes, né, das pecinhas de quebra-cabeça, peças de Lego. Então a gente tenta fazer de uma maneira bem lúdica para que ela possa aprender de uma forma mais, como é que eu posso falar? Menos. Ai, Rafa, me ajuda. Me podia agora. Menos assim, vamos dizer, menos formal. Isso, Porque a escola exatamente. ela é esse lugar. Deveria, né? Deveria ser o espaço mais lúdico, a escola. Mas eu falo muito que vai muito de linha de escola. Tem as escolas que vão para a linha Montessori, que são Sim, aquelas que permitem a criança desenvolver, né? sim, Mas eu vou falar assim, no nosso país, historicamente, o modelo de escola, ele é mais formal, né? sim. E aí, dentro da terapia, a gente se utiliza muito do lúdico, né, Do Flávia? lúdico. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma criança que ele gosta muito de dinossauros. E ele está nesse processo de alfabetização, né? Então, qual é o objetivo da terapia com ele? É estimular a questão da consciência fonológica. Porque ele já está quase alfabetizado, mas ele ainda não tem uma consciência fonológica bem estabelecida. Então, eu usei os dinossauros, Uhum. né, para desenvolver uma tarefa fonológica com ele no papel, mas de uma forma que fosse prazeroso para ele, Uhum. porque eu estava focando naquilo que ele gosta. É. Então eu trouxe os dinossauros para nossa terapia, os brinquedos com dinossauros, trouxe o papel e fiz o que eu precisava Uhum. fazer para desenvolver aquilo que foi planejado para a terapia dele. Que dentro da sala de aula, a gente também tem um lúdico, a gente também tem aquela professora mais amorosa, mais carinhosa, né? Mas que ela também não consegue desenvolver. Porque Muitas é o maior crianças. número, né, de É, criança. E não, aí acaba limitando. E a terapia, ela consegue fazer isso. porque é uma maneira mais individualizada, Individualizar. né? É você como terapeuta e a criança. Você pode entrar no mundo daquela criança, né? Então a gente tenta entrar na cabecinha dela e fazer um mundo mais imaginário, né? Então, assim, por exemplo, e teve uma terapia que eu esqueci os dinossauros. Ai, meu Deus. E aí a criança perguntou, tia, cadê os dinossauros? E aí eu tive que usar da minha criatividade. A tia Flávia esqueceu eles em casa, mas sabe o que foi que aconteceu? Eu tinha levado eles para dar uma volta na floresta e eles ficaram muito cansados, eles ficaram dormindo, eles estavam descansando. E aí eu comecei a contar uma historinha, né? E aí a gente já trabalha o quê? O foco atencional, né? Pra gente, para essa criança desenvolver a compreensão textual, ela precisa ter o quê? A atenção. Atenção focada. É a compreensão textual, entender aquilo que eu estou falando. E aí ela entrou no meu mundo,
né, naquele mundo dos dinossauros e começou a fazer um monte de pergunta. Mas Como tia, foi o passeio? o que tinha na floresta? Eu disse, tinham outros dinossauros. Mas e aí, o que foi que aconteceu? E aí a gente vai, de uma maneira muito lúdica, trabalhando as habilidades que a gente precisa, né? E fica até muito importante essa tua fala, porque a psicopedagogia, a terapia psicopedagógica para crianças na primeira infância, ela é tão importante quanto para crianças típicas, quanto para crianças atípicas, né? Então, assim, Rafa, mas só quem pode ir para a tia Flávia? São só as crianças atípicas? Eu falo mesmo que se os pais soubessem como é importante a gente trabalhar dentro de uma linha ali com esse conhecimento psíquico, com esse conhecimento neuro, com esse conhecimento motor do desenvolvimento infantil, né? Como é importante, se eles soubessem como é tão importante a gente ter esse direcionamento para estimular, que muitas das vezes dentro do curso de pedagogia a gente não tem esse conhecimento, né, Flávia? Não. Não tem, é muito superficial, né? Por isso que as nossas pedagogas estão indo para uma especialização em psicopedagogia, estão indo para neuro, justamente para ter mais conhecimento, para saber como esse cérebro aprende, né? Quais são os marcos desse desenvolvimento infantil e por que que a gente está aqui conversando sobre esse tema, sobre essa importância da psicopedagogia na primeira infância, na educação infantil, né? Então, assim, o processo terapêutico para essa faixa etária ela é muito importante, Sim. né? Porque a gente faz uma base bem sólida, né? E assim, Flávia, dentro da tua prática, tu tens alguma coisa, fica até uma pergunta de curiosidade minha mesmo, tá? Que depois eu vou falar da minha experiência, né? Você recebe, por exemplo, crianças típicas, assim, que não tem um laudo, que não tem ali uma avaliação que aponte um TDAH. Não, ó, Flávia, a gente está buscando porque a gente quer trabalhar esse desenvolvimento do Sim. nosso filho. Tu já te deparou com essa realidade? Sim, às vezes os pais me procuram porque percebem que há uma dificuldade da criança em aprender. Mas aí os pais às vezes ficam um pouco perdidos, Sem saber laudo, né? Sem sem laudo, laudo, não tem tá. laudo Só nenhum, vê a dificuldade. só percebe essa dificuldade e às vezes a escola relata também para os pais essa dificuldade da criança estar acompanhando a turma. E aí quando me procuram, o que que a gente faz? A gente faz um rastreio, né? Nós avaliamos não só a questão pedagógica, mas também a questão cognitiva. Como é que está essa memória dessa criança, né? Como é que está a atenção dela? E aí, se nós percebemos que há algo diferente, algum comportamento, por exemplo, na questão auditiva, né? Que nós recebemos muitas crianças com o TEPAC, que é o transtorno do processamento auditivo, que interfere muito no processo de aprendizagem da criança. E geralmente essas crianças, elas começam a apresentar dificuldade não só em aprender, né, a alfabetização, mas também dificuldade na leitura e compreensão. Geralmente são essas demandas que vêm. Ah, minha filha, ela lê, mas ela não compreende aquilo que ela está lendo. Ela lê, mas ela nunca lembra aquilo que ela leu. Né? É aquela dificuldade de reter informações. E é visto na primeira infância, tá? Por exemplo, é uma criança que já chegou na fase da leitura, mas que essas questões a gente já consegue ver na primeira infância, né? Sim, conseguimos. Quando a gente atende a criança lá no processo terapêutico, quando a gente atende a criança, vai contar, por exemplo, uma história. E aí você vai buscar, você bate, por exemplo, vamos falar sobre o elefante Edu, né? Aí você vai contando, vai virando a página do livro, isso a gente na primeira infância, tá? Então, Sim. a gente já consegue ver sinais, né? Que quando lê e não compreende, ou esquece, ou parece que não tem atenção, já deu sinais lá atrás, Sim. na primeira infância, né? Aí, vamos falar a história do elefante Edu. Vai contando a história, e quando tá no meio do livro, você pergunta pra criança, qual é o nome do elefante? Ai, não né? lembra. Não lembra. Isso Gente, isso é importante falar porque são sinais
de dificuldade, Sim. né? A gente tem tanto crianças que não foram estimuladas da forma correta, né, na sua base de alfabetização, como nós temos já sinais de dificuldades, E né? também a gente já começa a perceber também, por exemplo, com os nossos próprios filhos, a gente já tem que ir estimulando, né? É uma dica. Meu filho foi para a escola, né? E lá aconteceram muitas coisas. Uhum. Então, eu preciso estimular essa criança desde aquele momento. Quando ela chegou da escola, quando você tiver aquele momento só você e o seu filho, perguntar como foi a escola hoje. Claro que tem aquela criança que ela não gosta de contar, Uhum. mas aí eu posso, por exemplo, dizer assim: como está o Joãozinho, né? Que é o amiguinho dele. Ele brincou com você hoje? A gente começa a dando algumas chaves, né? Para que a criança possa desenvolver aquilo que a gente quer saber. Como é que está o João? O João foi para a escola hoje? Aí o seu filho vai responder: sim, foi. Aí ele começa a dizer: ah, ele fez isso, ele fez aquilo. Ah, a professora hoje levou a gente para o parquinho. Então, a criança ela tem que saber te contar o que aconteceu na escola. Porque tem aquela questão: ah, eu não lembro. Tem. Isso já é um alerta. Um Eu alerta. não lembro. Ou seja, ela nunca conta o que aconteceu na escola porque ela não lembra. Alerta! Seu filho nunca consegue conversar, falar, narrar Os fatos. os fatos que aconteceu na escolinha, então é um sinal de alerta, né? Eu tenho uma criança que quando ela veio para mim ainda, já, na primeira infância, a queixa da família era assim, olha, ela estuda com esses coleguinhas 2 anos, desde quando entrou na escola, né? Uhum. E agora, depois de 2 anos que ela sabe o nome de uma amiguinha, memorizou, porque esquece. Mas qual é o nome da sua melhor amiga? Ela não conseguia. Gente, isso é um alerta muito que a gente precisa estar atento. Até porque a educação infantil, ela não é brincar, não é o brincar, né? É o aprender brincando, Sim. né? Então eu aprendo através do lúdico, né? Então o que eu escutei muito, escuto há muitos anos é assim, eu vou colocar nessa escolinha porque só é para brincar mesmo, né? Só vai para escola para brincar, mas saber que é a base. Sim. E assim, por que eu tô falando isso para vocês? Para justamente reforçar a importância do que a gente está conversando hoje aqui, que é a primeira infância. A primeira infância é essencial para o aprendizado. Assim como é para o aprendizado, para as questões pedagógicas, é também para o processo, para o social, para o processo terapêutico, né? Então, se você pode, se você tem condição, né? Você que tem um filho típico, que não tem, vamos dizer, dificuldade, mas que você quer vamos dizer, investir nesse profissional é muito interessante. Eu penso assim, que a criança, ela aprende por experiência, né, Rafa? Então, assim, eu tenho uma criança pequena em casa, eu acho que não tem necessidade dela ir para a escola. Por que eu não vou levar ela para a escola? Para que ela só vai brincar? Ela vai só riscar papel? Vai só para pintar? Não. Eu acho, assim, que os pais deveriam valorizar muito que essa criança ela vá para a escola o mais cedo possível, porque lá ela vai aprender a questão da habilidade social, ela vai aprender a compartilhar brinquedos, ela vai aprender a esperar a vez de falar, a vez dela de compartilhar ou de pegar alguma coisa, né? E tudo isso é ensinado na educação infantil. Então, a criança ela não está indo ali só para brincar sem um direcionamento. Tudo ali tem um objetivo que os pais talvez não enxerguem, mas que nós profissionais, tanto pedagogos quanto psicopedagogos, a gente tem um objetivo ali, né? Ela não está ali só pintando um desenho, ela está o quê? Treinando a coordenação motora dela. Ela não está ali só brincando com os coleguinhas na rodinha. Olha só, a tia vai fazer hoje uma tarefa de contação de história, onde as crianças ficam ali sentadinhas na rodinha, o quê? Prestando atenção no que a tia está falando, né? E depois, naquele círculo, a professora faz as perguntas sobre a historinha que ela contou. Então, ela tá ali estimulando aquela criança
a ter atenção, Linguagem, a ter né? concentração, a ter percepção do que está acontecendo ali. Que a gente precisa respeitar os amigos, respeitar o espaço, seguir regras. Tudo isso na educação infantil. E que sinaliza dificuldades quando aquela criança não consegue ficar na rodinha, né? Todos Sim, estão sentados, mas tem aquela que está passeando ali. Ah, gente, mas significa que meu filho tem problema? Não, o que significa é que é uma habilidade que se é esperada para aquela faixa etária, e depende da idade, depende, né? sim. Que é esperado para aquela faixa etária e as outras crianças ficam na rodinha, aquela criança tem dificuldade. Pode ser por uma questão motora, pode ser por uma agitação mental mesmo, assim, uma mente muito acelerada, Ou questões né? sensoriais também, Questões né? sensoriais, pode ser várias coisas. Então, nem a gente muito a cabecinha de vocês aí, mas assim, é importante, né, trabalhar com esse processo terapêutico, né, de forma mesmo precoce, para trabalhar essas habilidades. Poxa, tá com a psicopedagoga, tá no processo terapêutico, não conseguimos ganho nisso, aí a gente já começa, né, a Sim. direcionar pro profissional, né, aí pro médico, neurologista, precisa medicar, não precisa por conta da atenção. Então, assim, o processo de terapia psicopedagógica na primeira infância, ele é muito importante, né? Eu sempre digo assim que a gente precisa estar atento aos sinais do desenvolvimento infantil e que não é muito colocado, né? Por exemplo, a Flávia até colocou aqui que tudo tem um sentido, a rodinha, a fila, né? A musicalização na educação Sim. infantil. Mas muitas das vezes os pais não entendem, né? Por isso que vem com essa ideia do brincar. Eu costumo dizer assim que historicamente a educação no nosso país ela passou por mudanças que foram muito significativas, gente. Assim, Flávia pode até falar como mãe também, mãe profissional, né? Antigamente as crianças elas passavam mais tempo com as suas mães, com as suas famílias. E aí mudou muita coisa, porque as mães precisaram ir para o mercado de trabalho, né? E deixar seus filhos muito mais cedo na escola. E a Sim. escola, ela tem sido esse lugar de desenvolvimento de linguagem social, Uhum. né? Então, ela consegue perceber mais se a criança ela está acompanhando, né, as crianças daquela faixa etária. Por que eu estou falando isso? Que é importante você estar juntinho com a escola do seu filho, com a professora do seu filho, para sinalizar essas habilidades que já era esperado para essa faixa etária e que por algum motivo aquela criança tem dificuldade de narrar esses fatos, né? Eu penso Em assim sentar na também. rodinha, né? É, eu vejo assim também a importância dessa comunicação com a escola, Rafa, porque assim, eu tive uma pequena experiência dentro da escola dos meus filhos que eu percebi assim que muitos pais eles faltam, né, na reunião, no plantão pedagógico, tá? O plantão pedagógico da escola, ele é um momento muito importante. Às vezes os pais não fazem muito esforço para ir, porque acham assim, ah, depois eu falo com a professora, mas é um momento que você vai perguntar para esse professor como é que está indo seu filho. Ele está conseguindo acompanhar a turma? Né? Ele consegue realizar as tarefas que são feitas em sala de aula, porque e a escola ela tem que ser sincera com o pai, com Exatamente. os pais em relação a isso, porque assim não podemos deixar camuflar isso, né? Não, tá tudo bem, mãezinha. Tá tudo bem, tá tudo ótimo. E aí, quando essa criança ela chega lá pro fundamental, que é o primeiro ano, aquelas dificuldades que eram pequenininhas, que a escola não passou para você ou que você também não procurou saber, elas se tornam gigantescas. E aí, quando você vai procurar o profissional, já a criança já ficou atrasada em muitas coisas, entendeu? E aí Já se somou, né? já se somou muitas coisas. Então é por isso que é importante você fazer a busca com a escola e procurar saber como é que está o seu filho. E a escola ter essa sinceridade em te dizer. Nós percebemos que, de repente, sei lá, o seu filho tem uma agitação na sala de aula, não consegue se manter sentado.
quer todo tempo estar saindo. Então, já é um alerta para você buscar uma ajuda, né? E nós, psicopedagogos, a gente consegue identificar se uma criança ela precisa de outros profissionais, né? A gente vai poder te encaminhar para os profissionais certos, para que você possa estimular de maneira correta o seu filho com os profissionais corretos. Fica até aí uma abertura, até mesmo, por exemplo, a Flávia falou daquela criança que não fica, que não para, que sai, mas tem aquela muito quietinha também. Eu Sim. insisto em olhar para aquela criança muito quietinha também. Verdade. Seu filho parece que está no mundo da lua, na escola. Então, ó, quando vocês. Fica até uma dica, né, como psicopedagoga. Você for no plantão pedagógico do seu filho e a escola trazer para você, fala assim, não, mas fulano dá trabalho. Nossa, ele fica sentado a manhã inteira, não levanta. Ele é um Ó, amorzinho. gente, a gente tem um tempo de tolerância de se manter sentado, concentrado. Então, vai por cada idade, tá? Vai marcando ali por cada idade. 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, né? Concentrado numa tarefa, né? E aí, criança também quietinha demais, a gente também tem que se preocupar, porque ela pode estar lá, mas a cabecinha dela tá no outro mundo, né? Que aí a gente tem a falta da atenção, né? E aí, se não tiver atenção, não tem aprendizado. E, né? Rafa, a gente também não pode deixar de falar que a questão emocional da criança, ela interfere no processo de Com certeza. aprendizagem. Então, por exemplo, nós não podemos deixar de olhar essa criança que às vezes é muito quietinha também, ela não pode ter também só um transtorno, Sim. né? Sei lá, sugestivo de ser neuroatípico, né? Sim. Mas assim, pode ser algo emocional, né? Ela pode ter uma questão de ansiedade que está atrapalhando ela nesse Também no processo. processo. São coisas às vezes que acontecem em casa, ou que às vezes nem acontecem, mas que a criança ela internaliza, ela se preocupa demais com tudo, e ela não consegue expor isso para ninguém, nem para os pais e nem para a escola. Então ela fica ali quietinha no mundo dela. Então nós temos vários alertas aí. É por isso que é importante você observar e levar para um profissional especialista na área. E esse processo de terapia psicopedagógica, ela vai tanto para crianças que estão apresentando alguma dificuldade nesse aprendizado, né? Que estão apresentando lacunas, e crianças também atípicas, porque, ó, a criança atípica, ela já vem com alguma questão do neurodesenvolvimento. Né? Ou o autismo, ou o TDAH. Gente, é muita coisa, né? Tem o transtorno de linguagem, são muitas questões, assim. Porque hoje em dia o que a gente mais fala, né, Flávia, é sobre o TEA, né? Mas a gente tem, vamos dizer, transtornos que a gente nem consegue identificar na primeira infância. Eles dão sinais, eles estão ali, mas eles só vão ser fechados, diagnóstico, com 9 anos, como, por exemplo, a dislexia, né? Que a gente não consegue fazer esse diagnóstico porque a criança precisa ter passado pelo processo de alfabetização. Ela precisa ter passado por todo aquele ano escolar, fechar esse ciclo para que a gente possa fechar um transtorno, né? Mas não significa que só surgiu com 8 anos, 11 meses e 29 dias, né? Essa dificuldade. Essa dificuldade a gente já consegue perceber na educação infantil. Sim. Então, assim, sinais de dificuldade, sinais de que algo não foi bem desenvolvido no seu filho. É muito interessante você procurar esse profissional e entrar no processo terapêutico. Porque nesse processo terapêutico, né, Flávia, a gente trabalha que tem como objetivo, como a Flávia falou lá no começo, né? Nosso objetivo é o quê? Estimular, né? Estimulação precoce, né? É estimular, né? Fechar essas lacunas, Sim. Estimular as habilidades, né? É assim, a questão da dislexia, e Rafa, eu costumo dizer assim, que a gente não dá um diagnóstico assim de cara na avaliação da psicopedagogia,
né? Essa criança, para ter um diagnóstico de dislexia, ela precisa ter passado por um processo de intervenção. Porque às vezes ficaram lacunas, né? Quando eu falo em lacunas, eu vou deixar um pouco claro aqui, porque existe um tipo de protocolo que a gente usa muito num processo de avaliação, que é o IAR, e tem o PRALEC, né? O que é esses protocolos? Eles verificam se essa criança ela tem noção de espaço, de lateralidade, né, de síntese. Então, assim, se nesse processo, né, que tudo isso é aprendido na educação infantil, quem é o mais alto? Quem é o mais baixo? Quem é o maior? Quem é o menor? Né? Consigo traçar em cima da linha? Então, essas lacunas que ficam, tipo, a criança não sabe identificar quem é o mais grosso e mais fino. Né? Ela não sabe o que é direito e o que é esquerda. Isso vai impactar no processo de alfabetização? Vai. Porque eu não sei, se eu não sei o que é direito e o que é esquerda, eu vou ter dificuldade, por exemplo, de entender que a escrita, assim como a leitura, ela começa da onde? Da nossa esquerda para a direita. Né? Então, eu já peguei criança que quando ela escreve de trás para frente. Também. E quando ela vai passar para outra linha, ela não passa aqui para baixo, tá? Que é outra habilidade. Quem está embaixo, quem está em cima. Ela não passa para a linha de baixo, ela passa para cá, para o lado. E ela não começa aqui na outra linha quando termina. Então, para você ver que isso daí são lacunas que ficaram lá. Então, tá, vamos lá. Avaliei a criança, percebi que ela ficou com essas lacunas. Então, no processo de intervenção, eu vou ensiná-la todas essas lacunas, tudo aquilo que ela não sabe. Depois, eu vou fazer esse processo de intervenção. E se essa criança não conseguir avançar no processo de leitura e de escrita durante os 6 meses de intervenção, aí eu faço novamente, né, um processo avaliativo, aí sim eu posso dizer que ela tem uma dislexia. Que a gente fala sobre a resposta à intervenção. Então, assim, desde pequenininho, percebeu, né? Vai para o profissional, vai ser estimulado, é interessante, né? A avaliação do psicopedagogo, né? Que ele vai ver essas lacunas, vai trabalhar a estimulação, né? Se for só uma dificuldade, a criança ela vai conseguir conquistar, né? Então ela vai ficar ali plena, né, Flávia? Sim. Mas se for algo que sinalize um transtorno, vai ser persistente, né? Sim. E aí, Rafa, mas significa que não vai alcançar? Vai sim. Aí entra o conhecimento desse multiprofissional, planejamento terapêutico, porque a gente trabalha com planejamento terapêutico, planeja formas multissensoriais, multiformas, para que essa criança alcance essa habilidade, né? Aí entra assim, mas meu filho tem meu filho tem deficiência intelectual. Todos aprendem. Todos aprendem. Todos nós temos capacidades. Aí entra, que a Flávia pode até falar um pouquinho pra gente sobre por que essa importância da estimulação, né? Por que a importância da terapia? Que a gente vai ensinando mecanismo para essa criança, para esse escolar, e adquirindo, por exemplo, a gente sabe que na dislexia a gente tem uma quebra ali naquela questão da consciência fonológica, né? Que é relacionar o som às letras, né? E ter esse reconhecimento. Mas tem uma quebra, tem uma dificuldade, mas como é que ele pode fazer isso? Então, dentro do processo terapêutico, a gente trabalha o cérebro, trabalha aquelas questões das habilidades neurológicas, né, Flávia? Sim. E dá para ele a oportunidade de aprender de outra forma, né? Sim. De outras formas, né? E conseguir adquirir. O que eu vou te falar, Flávia, mesmo assim que eu já recebi menino maior de idade que veio não só com lacunas de aprendizagem, tá? No ensino formal, tem deficiência intelectual, né? Tem esse diagnóstico, mas também uma forma que não foi aplicada, né? Sim. Uma forma que fizesse com que o cérebro dele criasse ali mecanismos para aprender, como a plasticidade, né? A neuroplasticidade. Então, o profissional
psicopedagogo, ele tem esse conhecimento, o neuropsicopedagogo, ele tem esse conhecimento e pode ajudar nesse processo. Assim, eu também já recebi muitos adolescentes, né, que apresentam essa dificuldade, não só, por exemplo, em escrever, né? Eu sei sobre o assunto que o professor está me passando, né? Vamos dar um exemplo, redação. Vamos falar sobre, sei lá, desmatamento. Eu sei sobre desmatamento, mas eu não sei planejar, estruturar o meu pensamento e colocar na escrita, né? Então, o que que a gente percebe aí? Não sei se vocês já viram um joguinho que é o Corrida das Cores, Rafa. Já viu Não. Corrida das Cores? Mas deve ter algum outro jogo também que é Parecido. parecido, que tem. Eu esqueci o nome do outro também. Eu sei que o jogo é assim: ele é uma plaquinha, né, com várias bolinhas de várias cores e tem as bolinhas de dentro da caixinha. Você sacode, cada bolinha cai num buraquinho e fica uma sequência. Então, a criança, o adolescente, até mesmo os idosos, a gente trabalha também esse jogo, ele precisa, dentro desse outro quadrado aqui, colocar as sequências da bolinha com as bolinhas GVA, né? E aí, o que que a gente percebe nas crianças, por exemplo? Eles não conseguem seguir essa sequência das bolinhas que foram sorteadas aqui, nessa caixinha. Quando elas vão colocar cada pecinha no seu lugar, elas vão colocando de forma aleatória, ou seja, não tem um planejamento. Eu não consigo me planejar para fazer essa sequência que está bem aqui, né? A sequência de cores das bolinhas. E eu vou colocando de forma aleatória, quando eu vejo eu me perdi. Quando eu vou olhar, eu não tá a sequência aqui que tá dentro da caixinha, tá diferente. Por quê? Falta de atenção, falta de planejamento, né? Então, quando eu não consigo planejar, eu não consigo também estruturar uma redação, que é a escrita, né? A gente sabe que esse processo de escrita e também de leitura é muito complexo. É muito complexo, porque você precisa raciocinar, você precisa planejar na sua cabeça a ordem das letras para você construir uma palavra. Imagina para você construir um texto. Então, o que mais chega pra gente são adolescentes com esse tipo de dificuldade e geralmente, esses adolescentes, eles têm um transtorno do processamento auditivo, né? Que não foi identificado lá na infância, mas que já deveria ter sido identificado, né? A gente consegue identificar o processamento auditivo desde os 7 anos de idade. Né? E assim, se a escola não dá essa demanda para os pais, não repassa, essa criança vai passando de série, vai passando. E quando essa criança ela passa de série, os níveis de dificuldades elas vão aumentando, né? Porque cada série tem um objetivo diferente. Que é o que acontece, né? Isso que é a questão da psicopedagogia. E aí, quando esse adolescente ele chega pra gente, o que que nós vamos trabalhar com ele, né? Mapa mental. Como é que eu posso fazer como é que a gente fala? Estruturar, tipo, perguntas e respostas sobre aquele texto que ele está lendo, para ele adquirir essa habilidade. Sem que para que ele futuramente, na verdade, ele não precise mais fazer mapa mental. Então, a gente dá estratégias para eles aprenderem. Exatamente. E não só nos adolescentes, mas também na criança que é pequenininha. A gente dá estratégias para que eles possam desempenhar uma função, desempenhar uma atividade. E assim, na terapia, o objetivo é estimular, né? Na terapia com crianças, assim, na primeira infância, é esse estimular. E a gente vai estimulando, a gente vai também envolvendo ela emocionalmente no processo do aprender, gostar de aprender, né? Se sentir motivada para aprender, né? E conforme vai avançando, que a gente vai identificando que tem ali um transtorno mesmo, que já é uma condição de funcionamento, né? Aí a gente vai dando essas estratégias, ó, que tal a gente fazer assim? Que tal pensar aqui, né? E aí, ou seja, só tem ganhos, né? A psicopedagogia, porque eu achei muito interessante trazer a Flávia aqui para falar sobre essas forma de aplicar a psicopedagogia nesses escolares que estão iniciando a sua vida na escola,
É justamente por isso, porque a gente vai evitando, vai diminuindo, vai minimizando, né, dificuldades que vão se estender já numa faixa etária que entra esse escolar adolescente, que já chega com todas essas dificuldades, né? E até mesmo, né? Pesquisas mostram que crianças que começam a intervenção de forma precoce, né? Que já começam o trabalho de estimulação precocemente, eles tendem a se aproximar quase, principalmente para as questões de dislexia, quase de algo imperceptível, Sim. né? Que acaba até dizendo, mas você mesmo tem esse diagnóstico. Por quê? Porque ele foi estimulado a pensar diferente ali, a usar estratégias desde pequeno. E eu vou Uhum. dizer, sinceramente falando, é muito raro. É. Porque na maioria das vezes, a gente como terapeuta, a gente tem recebido eu vou dizer, quem é o maior público de intervenção precoce para psicopedagogia são crianças atípicas. São crianças TEA, crianças com TDAH, né, Flávia? Sim. Porque quando crianças com diagnóstico de dislexia, diagnóstico de descalculia, diagnóstico de desortografia, né, chegam para a gente já numa faixa etária maior, porque Sim. elas não são identificadas na primeira Na infância, primeira infância, né? é. E tem outra coisa que eu tenho para falar, e Rafa, assim, que me preocupa, assim, é quando você recebe um adolescente, né, que está passando por dificuldades de aprendizagem na escola, ou que às vezes nem tá apresentando, né? Mas ele já tem tipo um diagnóstico. Ah, é um autismo nível 1 de suporte, já é um adolescente que tem dificuldade na habilidade social, porque ele não interage, é legal com os amigos. E quando você faz a visita escolar, né? Por que é importante a visita escolar do psicopedagogo? Porque é o momento que nós vamos até a escola para ouvir a escola. Porque o que os pais trazem para a gente é uma coisa, e o que a escola relata para a gente é outra, né? Então, muitas das vezes a escola ela te passa realmente as informações verdadeiras, mas muitas das vezes elas não te passam, elas dizem que está tudo certo. Já E você, como psicopedagogo, você vê que não está tudo certo. E aí é que entra aquele conflito, né? Entre escola, terapeuta e família, porque a família fica ali no meio e fica se perguntando como a escola disse que está tudo bem, meu filho tira notas boas, mas tem a questão que é adaptado, né? É material adaptado? É. A escola está dizendo que está tudo bem, está tudo certo, mas às vezes não está. Porque quando você pega a avaliação que você faz com esse paciente de leitura e de escrita, você vê que ele não consegue produzir uma escrita, ele não consegue relatar um acontecimento para você, se expressar, né, oralmente, não consegue manter uma conversa igual como a gente está conversando aqui. Tudo é muito falado assim, sim, não, é isso, ok, não. E assim, é importante esse adolescente ter essa comunicação, saber se expressar. E como é que a escola não te diz isso? Né? Como é que a escola diz para os pais que tá tudo certo, tá tudo bem? E o psicopedagogo faz a visita e ele também diz tudo isso. Porque o psicopedagogo ele vai usar métricas, né? Ele vai usar formas de medir, né? Quantificar através de protocolos, que foi o que a Flávia falou, utilização de protocolos. Então, vai quantificar, vai metrificar, né? O que é esperado para aquela faixa etária, leitura de tantas palavras, Sim. tempo de leitura, né? Construção. Então, assim, e geralmente a escola, ela utiliza a Base Nacional Comum de Educação, né? Mas é muitos alunos, né? E geralmente, ou quietinho, ou que sai da sala, acaba passando realmente desapercebido. Então, o acompanhamento com o profissional da psicopedagogia é um olhar minucioso. vai entrar aqui dentro do nosso tema acolhedor, né? Acolhedor, diferenciado, individualizado para aquela criança, né? E que vai desenvolver ali as áreas que estão com dificuldade, vai ali desenvolver, estimular as áreas que a gente sabe que são muito importantes para o processo da aprendizagem, né?
e vai identificar ali o que é mesmo de funcionamento. Que aí entra tantos transtornos aí que a gente tem, né? Sim. Que juntamente com outros profissionais, fonoaudiólogos, que são nossos parceiríssimos, né? Terapeutas ocupacionais, né? Vindo com a leitura, com a escrita, dificuldade de organização espacial, temporal, né? Então a gente também trabalha assim muito ligado com outros profissionais, É. né? Eu recebi uma paciente, Rafa, que ela tem uma escrita muito assim, né? Ela pega no lápis assim. Imagina você fazer uma escrita de uma redação, tá? Que você precisa pensar, você precisa raciocinar, planejar tudinho para escrever. E que não é uma escrita rápida, é uma escrita que demora, né? Porque tem início, desenvolvimento e conclusão. E aí não consigo, sabe por quê? Porque dói. É, Você está fazendo a pegada do lápis de maneira que não é correta, né? Então, aí é que entra a questão da terapia ocupacional, que pode estar trabalhando, né? Quando a Rafa diz assim que nós trabalhamos em conjunto, é importante a gente ter essa troca, a gente encaminhar, porque só eu sozinha também não vou trabalhar outras lacunas, que só, por exemplo, cabe ao terapeuta ocupacional, que cabe só ao é. fonoaudiólogo. Cada profissional, ele tem a sua função, né? E cada um deles vai trabalhar as lacunas que não foram preenchidas, que ficaram para trás. O fonoaudiólogo também, na questão educacional, os sons das letras, fonemas, e é muito. Então, assim, é um trabalho em equipe mesmo, né? Sim. É um trabalho em equipe mesmo. Então, Flávia, diz aí pra gente, assim, o que que você poderia estar reforçando, assim, pra gente dentro desse nosso tema, né? É, o trabalho do psicopedagogo na educação infantil, essa é a importância, o nosso objetivo, assim, de uma forma resumida, qual é a Uhum. mensagem que você poderia deixar, assim, pra gente? Bem, a mensagem que eu posso deixar para os pais, né, é sempre que possível vocês estimularem as crianças de vocês, não deixarem para colocar elas na escola muito tarde, porque ainda tem pais que acham assim que coloca só com 6 anos, né? Ou com 5 anos, porque é o que a lei diz que é obrigado mesmo, mas que você coloque seu filho na escola o mais cedo possível, porque lá não é um ambiente só de brincar, não é só um ambiente para comunicação, mas vai estimular seu filho como um todo. E nós, psicopedagogos, a gente também faz essa estimulação cognitiva da sua criança, né? Nós também trabalhamos muito a questão atencional, a memória da sua criança, né? Quando a gente trabalha cores, quando a gente trabalha com encaixe, quando nós utilizamos recursos como massinha de modelar, trabalho de colagem com a pinça, os brinquedos também, que tem muitos outros recursos que a gente também utiliza no nosso Sim. ambiente clínico, para que não fique aquela coisa igual à sala de aula, Uhum. né? Para que se torne realmente um ambiente lúdico. A gente brinca com a criança, mas nesse brincar, ele tem um brincar funcional, ele tem um objetivo, né? Então, quando eu falei para vocês sobre a questão dos dinossauros, que eu utilizei como estratégia, eu tinha um objetivo ali, que era o quê? Trabalhar a consciência fonológica, mas utilizando um reforçador, Uhum. né? Algo que a criança gosta. É, Quando a gente trabalha, por exemplo, pinturas, a gente utiliza aquilo que a criança gosta, os desenhos, né? A gente sempre traz para a terapia como é? Os desenhos que ela gosta de Que ela gosta. assistir. A Peppa, sei lá, o Uhum. Bluey, né? Que geralmente eles E gostam. também, por exemplo, até o processo de desenho, pintar o desenho, não é só pintar, mas às vezes a criança que ela tem dificuldade em planejar aquela tarefa do pintar, a gente utiliza as pinturas direcionadas. Olha aqui, onde está o número, tem que pintar. O número 1 pinta com rosa, o número Sim, 3 pinta com azul, né? Então exatamente. ajuda. E até o pintar dentro do processo Tem um terapêutico tem objetivo. um objetivo e depende da demanda daquela criança. Sim. Criança tem dificuldade espacial, então a gente coloca ali um espaço na pintura
e incentivar ela. Vamos pintar aqui a sainha da baratinha, por exemplo. A sainha da baratinha, então não pode sair do espaço, É o controle né? motor, né? É. E esse controle motor, Rafa, ele é muito importante porque sabe aquela criança que faz uma letra gigante que não consegue fazer dentro da linha? É falta de controle motor, né? Então, quando a gente fala, antigamente a gente usava muito a questão da caixa caligráfica, né? É importante ainda ser utilizado? É, mas a gente também tem outras formas de Outras também formas de trabalhar a estimular. mesma habilidade de outra forma mais lúdica, né? Exatamente. Fazer pintura. Pintar é uma atividade de coordenação motora, porque você tem que pintar dentro daquele limite, né? Você tem que ter um controle motor, porque se você não tiver o controle motor, ele sai daquela linha, Aí né? entra a parte de criatividade. Sim. Ó, dentro da minha experiência, eu já recebi crianças que tinham muita facilidade em colorir, usava muitas cores para colorir, por exemplo, uma casinha. Usava muitas cores que ficava até muito cheio de informação. Uhum. E tinha aquelas que precisavam sempre do modelo. Então, dependendo do que a criança trouxer, das demandas que a gente, como profissional, identificar, até o ato de pintar vai ser direcionado e vai ser Sim. pensado. O que que eu preciso com essa criança dentro do processo terapêutico? O que eu preciso com essa criança? A criança mistura muitas cores. Ela mistura muitas cores e imagina essa criança depois desenvolvendo um texto, né? E vai saber para onde vai, não sei o quê, porque a imaginação voa longe. Então, eu ajudo essa criança a focar. Olha só, vamos para o desafio das 3 cores. Nessa atividade aqui, a gente vai usar só essas 3 cores. Então, aquela criança ela vai ter que planejar aquela pintura dela com apenas 3 cores. Eu tenho uma criança que ela gosta muito de seguir modelo, ela não tem um pensamento muito criativo. Então, aí, olha só, vamos imaginar, vamos puxar agora uma outra cor. E aí você vai incentivar aquela criança a utilizar mais do seu processo criativo, né? Ou utilizar outras cores. Então, o processo terapêutico, isso é um exemplo, o processo terapêutico psicopedagógico, ele vai se adequar às necessidades daquela criança. Eu tenho criança, eu vou te dar a fala, eu tenho criança que eu consigo trabalhar com cronômetro. Sim. Mas eu tenho criança que eu não posso trabalhar com cronômetro porque tem um quadro de ansiedade infantil. Então, eu não posso trabalhar com tempo para aquela criança, certo? E aí outras eu preciso do tempo, porque senão ela se perde, ela acaba a sessão e ela tá só na saia da baratinha. Também tem atividades que a gente usa, por exemplo, porque assim, a gente sabe que também existem crianças que elas têm uma, como é que eu posso dizer? Elas têm uma rigidez, né? Uma rigidez cognitiva. Rigidez cognitiva é quando ela não aceita quando sai daquele padrão. Né? Então, muitas das vezes a gente tem aquela criança que não gosta do ambiente de sala de aula, porque é um ambiente muito estruturado, e tem aquela criança que não gosta de ambiente estruturado, né? Que gosta mesmo do lúdico. Então, vai depender muito desse perfil que a gente recebe. Né? Por exemplo, eu tenho criança que, quando eu digo assim, atividade pedagógica no papel, por exemplo, vamos pintar tudo que começa com a letra A. Tá? Aqui. Vamos pintar os desenhos. Mas eu não quero pintar. Tá bom, então. Então, como é que você quer fazer? Eu quero circular. Tudo bem, vai, circula. Eu não quero circular, eu quero ligar. Tá bom, vai. E às vezes, essa rigidez cognitiva, ela vem para o processo terapêutico de que forma também? Eu não quero usar o lápis. Eles não querem usar lápis. Eu quero usar só se for canetinha. E às vezes ainda querem usar uma determinada cor. Né? Então, assim, quando a gente estrutura uma tarefa para a criança, a gente tem que usar de todas essas estratégias, né? Tudo bem, não tem problema se ela não quiser circular, mas que ela identifique, porque o nosso objetivo aqui é a não identificação, por exemplo, da letra. Da letra, é a identificação da letra. Certo. Então, não interessa se ela vai circular, se ela vai pintar, se ela vai ligar. Apontar. Não. Eu quero só que ela identifique. Para saber. Então, todas essas estratégias são estratégias da psicopedagogia que a gente utiliza. E que são estratégias da terapia. E que às vezes elas aparecem pra gente na hora. Tipo, eu planejo uma tarefa para aquela criança, eu juro que vai acontecer daquela forma, né? Quando chega na hora, ela não quer.
E aí eu tenho que rapidamente utilizar da minha inteligência, né, para descobrir de que forma eu posso chegar onde eu quero. Que aí entra o processo de conhecer a criança, de colher informações com as Sim, famílias, de fazer a visita na escola. Então é um trabalho bem minucioso, sim. bem delicado, né? Que exige um conhecimento técnico prévio, né? Então a importância de você conseguir visualizar esse profissional, identificar esse profissional, né? Que tem um conhecimento, que tem uma especialização, né? Nessa área. Então, assim, eu queria muito agradecer, estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Eu queria muito agradecer a Flávia, que é uma colega de profissão que eu tive a oportunidade de trabalhar, né, de ver o trabalho dela. Eu aprendi muitas coisas com ela, né? A gente trocava muitas figurinhas, troca até Muito. hoje, né, Flávia? Até hoje. Muitas figurinhas. Eu sempre vi um trabalho muito dedicado, né, nessa área. E o que me chamava muita atenção era o jeitinho dela com essas crianças da educação infantil, crianças que estão ali no seu início do processo, assim, e eu vi, assim, a psicopedagogia muito bem aplicada na prática dela, Uhum. né, e eu disse para ela, a gente precisa fazer um episódio do podcast para falar sobre isso, sobre essa importância, né, quebrar esse estigma de que só é para os maiores e é quando vem algumas coisas já estão desandadas. A gente não precisa chegar nesse ponto, né? A gente acolhe também essa criança, esse pré-adolescente, esse adolescente, muitas das vezes esse adulto que tem dificuldade, como profissional a gente acolhe, a gente também faz um processo interventivo para ele, mas eu vejo assim com um olhar muito mais carinhoso a gente olhar para essa criança da primeira infância e falar sobre a importância desse profissional psicopedagogo nesse primeiro momento, né? Uhum. Para que a gente consiga desenvolver essa criança e ser um indivíduo muito mais aí independente para o processo de estudo, né? De Sim. aprendizado. Então, Flávia, deixa aí tuas considerações para gente. Então, Rafa, eu te agradeço pelo convite, tá? Foi muito bom te reencontrar, né? Eu realmente fiquei muito feliz pelo convite. E assim, a Rafa realmente também foi uma pessoa que eu adorei trabalhar, adorei estar junto. A gente realmente teve muitos momentos de troca mesmo, da gente também se ajudar. Eu acho que nós, psicopedagogos, a gente não, a gente tem que ser unidos, né? A gente não tem que se fechar aqui na minha casinha e pensar assim, eu não vou passar o conhecimento que eu tenho para minha amiga, ou coisa do tipo, ou ter essa troca. Não, a gente está aqui para se ajudar também, né? A gente tem muita troca, eu e a Rafa, a gente sempre se manda mensagem. A psicopedagogia é tão ampla, né, Flávia? É, eu acho assim que tem espaço para todo mundo, né? Com E certeza. assim, cada profissional ele é único, assim como toda criança é única, né? Assim como nós, psicopedagogos, a gente busca sempre procurar é, é, desenvolver nas nossas crianças de forma individualizada, ver ela como aquela pessoa, como a Maria, por exemplo, vou dar um exemplo. A Mariazinha, ela tem aquele perfil, ela gosta disso e daquilo, então eu vou quando a gente vai atender essa criança, a gente vai inspirado para ela. A gente se entrega completamente para ela. A gente entra no mundo dessa criança. Esse é o processo terapêutico, Esse é o né? processo terapêutico, né? É diferente da sala de aula, né? Porque os professores eles ficam com muitas crianças e, como eu falei, cada criança é única. Imagina você numa sala de aula com 28 crianças. Cada criança vive uma família diferente, que tem hábitos diferentes, né? E desenvolvimentos diferentes. E assim, fica mais difícil o professor estar olhando de forma individualizada. Então, quando você perceber que a sua criança ela tem alguma dificuldade, mesmo que ela não tenha nenhum diagnóstico, mas você percebe que ela tem algo que ela não está conseguindo acompanhar a turma dela, procure um profissional da psicopedagogia, a gente vai fazer uma avaliação para ver o que tem de diferente, se não é só um ajuste que precisa ser feito. Porque às vezes é só um ajuste, Rafa. É só uma questão mesmo assim, ela não conseguiu aprender da maneira que a escola passou, mas se eu, como psicopedagoga, uso as minhas estratégias e consigo ensinar ela de uma maneira que ela realmente aprenda, que seja prazeroso para ela, pronto, preenchemos as lacunas, essa criança vai, ó, voar. Então, assim, a psicopedagogia ela não é somente para crianças
que não são atípicas, mas as crianças atípicas também que apresentam dificuldades, tá bom? E assim, estou aqui à disposição, a Rafa também. Muito obrigada pelo convite, Rafa. E Vamos fazer mais bate-papo, porque a gente precisa também fortalecer a nossa profissão, que é muito importante, né? E assim, eu só te agradeço mesmo por ter aceitado. Só vem, né? Só sim. vem falando, ela trouxe um papel, mas ela não leu porque ela sabe. É porque quando a gente tá. Eu falei pra Rafa que eu não gosto de fazer vídeos. Se vocês olharem meu Instagram, não tem vídeo. Vocês vão ver fotos, vocês vão ver postagem, mas vocês não vão me ver fazendo vídeos. Porque eu não consigo, eu tenho muita vergonha. Eu digo assim que quando alguém que vai me entrevistar, né, já pediram outras vezes para eu fazer vídeo. Eu digo, olha, não me pede porque eu fico burra. Eu esqueço tudo que eu sei. Eu fico assim, completamente fora de mim, eu me perco. Aí eu disse, eu vou levar uma cola aqui pra eu seguir. Não precisou. E aí eu não precisei. Não precisou. Eu espero que a gente tenha falado tudo que realmente a gente planejou para esse dia. Se não falamos, mas em um outro momento a gente pode estar marcando para fazer um outro momento para falar sobre um outro assunto. E eu tenho certeza que as nossas colegas psicopedagogas vão curtir o nosso episódio, eu tenho certeza. Sim. Assim como as famílias, né? Então a gente coloca aqui para vocês a importância, a valorização desse profissional desde a primeira infância. Sim, né? Até o idoso. Eu vou trazer aqui uma outra colega que vai falar sobre o idoso. Eu não sei, mas é para que essa profissão, para que o psicopedagogo, para que a sociedade possa conhecer o nosso papel, o nosso trabalho, né? Então, eu com muito orgulho quero agradecer a Flávia por ter topado vir fazer esse bate-papo, né? E já deixar um convite para uma próxima oportunidade, porque aqui, com certeza, papo a gente tem, porque somos psicopedagogas. Se a gente der confiança, a gente vai passar aqui o dia todo falando. Porque é muita coisa, são muitos assuntos que vão puxando um ao outro e nunca vai acabar. E aqui eu vou deixar uma mensagem para vocês. Se você gostou desse bate-papo, se ele somou com a sua prática, se ele somou com o conhecimento, você como família, como profissional de outra área, eu peço um favor para você, né? Que você compartilhe com outras pessoas, compartilhe com famílias aí que estão em dúvida em entrar nesse processo terapêutico com o filho e achar que ele é muito pequenininho, né? Mande para uma professora. Então, você quer ajudar o nosso projeto, o nosso trabalho, que você compartilhe, que você se inscreva no nosso canal e acompanhe os próximos episódios. Tchau! Tchau. Acabou?